Amém, querido? O tema hoje é uma frase que eu sempre uso, sempre não, de vez em quando uso nas minhas pregações. Na verdade não é um tema da palavra, é o tema de uma série, e é Next Level, né? Deus tem um novo nível, existe um novo patamar que Deus está apresentando para a gente entrar com o pé direito, esquerdo, com os dois, seja lá o que for, mas que Deus está apresentando para que a gente possa adentrar, possa possuir, possa conquistar. Existe um novo nível. E o novo nível sempre exige da gente mais empenho, mais dedicação, mais expertise, mais habilidade do que o nível anterior. É que nem no joguinho. Quem já jogou aqui um jogo de níveis? Todo mundo já, né? O monstro do segundo nível é maior do que o monstrinho do primeiro nível. Então exige de nós um pouco mais de habilidade. Amém? E Next Level é uma expressão em inglês que significa ir além, alcançar um patamar superior ou uma melhoria significativa de algo ou em algo, sendo usado para descrever avanços em carreira ou desenvolvimento pessoal, indicando evolução e novas fases. Deus tem uma nova fase para nós. O que é essa nova fase? 2026. 2026. Precisamos estar de acordo com o ano que nós chegamos. Como assim, Alex? É muito possível talvez você encontrar em outras pessoas ou até em nós mesmos, até porque essa mensagem ela tem como característica fazer a gente refletir. E é muito comum, às vezes, a gente encontrar pessoas que pisaram em 2026, né? Vir os fogos, pular as ondas, está amarrado. E só que ainda ela age como se estivesse em 2020. Ela pensa como se estivesse em 2020. Ela se porta como se estivesse em 2020. Alex, por causa que ela está usando máscara? Não. Por causa da sua cosmovisão, a sua forma de entender as coisas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 diz: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ele vai falar uma série de coisas a Timóteo, sobre perseverar na leitura pública das Escrituras, na repreensão, na correção, e algumas coisas, mas o que eu quero destacar aqui é essa palavra progresso. Alex, eu preciso me tornar um progressista. Não, devagar. Paulo destaca que é algo que precisa acontecer na vida de todo crente. Todo cristão precisa acontecer. Se precisa acontecer na vida de todo cristão, quanto mais na vida daqueles que são líderes, ou gostariam de ser líderes. Paulo está destacando aqui a palavra progresso. Em maioria das versões é a palavra progresso. No grego é procope, ou procopê. E tem os seus sinônimos: avanço, crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, evolução ou melhoramento. Resumindo, não vai estar o resumo aqui, mas resumindo, maturidade. Cutuca o irmão do seu lado aí e fala para ele: meu amado irmão, ou a minha amada irmã, né, no caso, está na hora de ficar, ou de virar adultinho. Amém. Queridos, quanto à maturidade no contexto bíblico, a maturidade espiritual, nós jamais em vida, nessa vida ainda terrena, enquanto aquilo que é corruptível não se revestir de incorruptibilidade, nós não alcançaremos um patamar máximo, um nível máximo de maturidade. Ou seja, ninguém pode dizer: eu alcancei o ápice ou o apogeu da maturidade. Não, ninguém pode dizer. Por quê? Porque ela é progressiva. Ela está totalmente ligada a esse progresso. É como se Paulo estivesse falando: que todos vejam que você não é mais o mesmo piá pançudo. Que todos vejam que você não é mais o menino que você era há 5 anos atrás. Isso precisa ser notório. Nós não trabalhamos para sermos vistos ou para sermos uma referência, mas nós entendemos que tudo aquilo que acontece por parte de Deus em nossa vida
vai ir para a vitrine. Então precisamos estar tratar isso com muita seriedade. Paulo estava falando da maturidade, do progresso, crescimento, aperfeiçoamento, ou seja, maturidade. E isso é contínuo. Isso é contínuo. Então, Alex, você falou para a gente virar adultinho, então significa que os irmãos são imaturos? Querido, nesse contexto, nessa jornada da maturidade, ninguém está maduro o quanto deveria estar, ou o quanto poderia estar. Por quê? Porque todos os dias nós vamos amadurecendo. Até quando, Alex? Até que a gente chegue à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, até que a gente não chegue a este lugar, estaremos num processo contínuo de amadurecimento ou de maturidade. É inevitável chegar à maturidade o cristão que medita e se dedica nas coisas que Paulo destacou. Não, nós não vamos falar hoje das coisas que Paulo destacou, porque é uma série. Precisamos amadurecer. Alex, você está falando que nós somos imaturos. A questão é que para o ano de 2026, o eu de 2025, o pastor Michel falava muito, o Alex 2025 não suporta o Alex 2026. Não deveria suportar. Então, para um ano de 2026, para que se concretize de fato aquelas nossas declarações mútuas, feliz ano novo, para que isso aconteça, a gente precisa amadurecer. Porque, infelizmente, talvez alguns de nós pisamos em 2026 com a roupagem de 2019. E não tem problema nenhum, querido. Você está aqui, Deus vai, de repente, em nome de Jesus, se você se submeter a isso, trabalhar. A gente estava falando ali na sala agora há pouco. Às vezes a gente chegou em 2026 com questões de 2023 não resolvidas. Cheguei na maturidade ideal para 2026? Não. Nós precisamos nos atentar de que existe um nível mais profundo de maturidade em Deus que precisamos alcançar. E se somos líderes, precisamos estar atentos a isso, muito atentos. Por quê? Porque a maturidade é uma escada rolante que você sobe na contramão. Se você parar de crescer, você retrocede. Não é que você volta a babar na roupa precisando de um babador. É que o tempo passa e você estaciona no tempo. E daqui a pouco você está fazendo coisas de quem há 10 anos atrás estava fazendo e o tempo passou. Lembra que não foi Paulo? A gente vai falar desse versículo. Mas falando relacionado a tempo, o escritor de Hebreus ele fala: pelo tempo decorrido já eram para vocês serem mestres. Mas por causa da dureza e da demora ou lerdeza do seu coração em aprender, eu preciso novamente administrar a vocês o alimento inicial, como se fosse um leite materno. Ou seja, ele aponta para o tempo. Pelo tempo decorrido, vocês eram para estar dividindo a mesa dos que ensinam. Mas novamente vocês têm que sentar para aprender, principalmente à frente, porque senão não presta atenção. Paulo não, o escritor estava falando aos hebreus, chamando a atenção deles. Por que estava chamando a atenção? Ei, nós estamos precisando de pessoas que ensinem. Faz parte da caminhada do cristão o alimento inicial. O leite materno, o leitinho inicial ali, mas vai chegar uma época que ele tem que estar comendo costela, querido. Aleluia, eu estou falando espiritualmente. Vai chegar um momento que ele está fazendo e servindo a costela aos outros, ensinando as pessoas. Esse é o processo, esse precisa ser o processo. Então, para que tenhamos um ano novo, excelente, para que possamos fazer parte de um reino imparável, o nosso processo de amadurecimento precisa ser imparável. O nosso progresso precisa ser imparável, o nosso autodesenvolvimento precisa ser imparável, o nosso crescimento precisa ser imparável. Agora, por que é necessário crescer? Por quê? Só tem um item, um tópico. O resto vai ficar para as outras semanas. Porque Deus confia coisas conforme a nossa maturidade. Eu vou repetir bem devagar, deve estar ali, era para estar ali. Irmão operador da projeção, ajude a gente. Eu não acho que não está não, eu não coloquei, perdão. Por que é necessário amadurecer?
Porque Deus confia coisas conforme a nossa maturidade. Credo, Alex, Deus faz acepção de pessoas? Não. Ele faz acepção de atitudes, de maturidade e de competência. Isso ele faz. Credo, Deus é um Deus mau? Quando você sai, você deixa o seu filho de 2 anos cuidando da casa? Porque você não deixa, você é mau? Parábola dos talentos. E Deus deu a mesma quantidade de talentos para todo mundo? Ele dividiu conforme a capacidade. Por quê? Porque quem não tem maturidade de gerenciar 100, não pode ser colocado sobre 100. Quem não tem capacidade de gerar 10 mil reais, não adianta ficar sonhando pelo seu primeiro milhão. Tem a capacidade de gerenciar, administrar 10 mil reais. Isso vale para as finanças também. Deus confia coisas conforme a nossa maturidade. Talvez aqui, já no tópico, antes da gente entrar no versículo, a gente já tenha a resposta do porquê a gente não lidera, porque a gente não discipula, porque a gente não está fazendo algumas coisas. Porque Deus não confia coisas a meninos. Deus não confia coisas a meninos. Ele cuida de meninos, protege do que precisa ser protegido, expõe para aquilo que precisa ser exposto, mas Ele não confia coisas a meninos. Isso é bíblico. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, digo que por todo tempo em que o herdeiro é menino, ou seja, criança, em nada difere de um servo, ou seja, ele e o cara que trabalha na fazenda têm praticamente o mesmo nível de confiança, ou são praticamente iguais, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Qual é o tempo determinado pelo pai? O tempo que o pai vê que ele amadureceu. E qual que é a diferença qual que é a semelhança entre um filho, criança, mesmo sendo herdeiro, e um servo que trabalha para o mesmo pai? Nenhum dos dois podem administrar a herança. O pai não dá herança para o servo porque é servo, não tem vínculo. E ele não dá herança para o filho porque é criança, não tem capacidade. Então, Deus não confia as grandes coisas do reino para meninos. E queridos, eu sei que vocês, assim como eu, estamos num processo de crescimento, aperfeiçoamento, maturidade. Ainda não chegamos à estatura de varão perfeito, teremos que crescer até chegar lá. A questão não é essa, a questão é, no processo que nós estamos passando, estamos progredindo? Nesse processo de maturidade, estamos na velocidade que precisávamos estar? Ou paramos em algum lugar desse processo aí? Nessa jornada que nos leva a uma maturidade cada vez maior. Temos alcançado essa maturidade cada vez maior, porque não é Deus que dá a maturidade, são as nossas atitudes correspondendo a Deus que nos faz alcançar essa maturidade. Isso é lei. Então a imaturidade é que impossibilita aquela criança de receber a herança, ainda que ele seja herdeiro de tudo. Você daria o carro para essa pequena dirigir? E para Rebeca? Para Grazi eu sei que você dá, porque ela tem carteira, né? Ela alcançou a sua maturidade, tirou a carteira. Mas para Rebeca não. Agora, com quem você mais cuida no transporte ou do seu carro durante o percurso? Com ela. Meninos na fé ou imaturos são passíveis de cuidado, mas não podem cuidar. As crianças aqui, a gente presta mais atenção nelas. Por quê? Porque elas podem ser levadas, né? Uma correndo contra a outra pode bater a cabeça e dar algum BO. Então nós cuidamos muito bem, zelamos muito bem por elas, mas elas não podem cuidar de ninguém. Eu sei que em casa, né, a Adriele já cuidava do Natan mesmo sendo criança. Mas quando
quando Natan nasceu, você tinha quantos anos? Tinha uns 7 anos, né? Ela ajudava a gente, mas com 7 anos no máximo a falar: mãe, ele fez cocô na calça. É só denunciar. O meu ministério dela era de delação, e nem era premiada. Mas nós não deixávamos ele sozinho e saía. Abandono de incapaz. Por quê? Porque aqueles que precisam ser extremamente cuidados não podem ainda cuidar. Deus vai confiar coisas nas nossas mãos conforme o nosso processo de maturidade for crescendo. E Deus não tem problema nenhum em ser assim, querido. Agora nós precisamos entender: se eu quero alcançar algo a mais de Deus, eu preciso amadurecer. Se eu quero que seja confiado mais a mim, a Bíblia diz: aquele quem é mais dado, muito mais será cobrado, e a quem é confiado, muito mais ainda lhe será requerido. Por quê? Porque só é confiado aquele que tem credibilidade e maturidade para poder corresponder com aquilo. E só posso cobrar de alguém que é maduro para ser cobrado. Já cobrou um imaturo? É a mesma coisa que repreender um tolo. O que a Bíblia diz? Repreende um sábio e ele se fará mais sábio ainda. Repreende um tolo, ele vai se voltar contra ti. Como é que foi quando você foi repreendido? Fecha o parênteses, vamos voltar para cá. Meninos ou imaturos são passíveis de cuidado, mas não podem cuidar. Alex, isso me reprova? Não, querido. Processos. Nós estamos em processos. Nós estamos num processo onde o caráter de Cristo é forjado em nós à medida que nós correspondemos. E a forma da gente dizer eu quero, eu aceito o processo é corresponder. A gente pode resistir, mesmo dizendo que eu quero, eu posso resistir, ou eu posso corresponder. E muitas das vezes eu vou dizer de mim mesmo: eu disse com a minha boca que eu queria. Não, é nós, estamos juntos. Vamos ganhar Guaratuba para o Senhor Jesus, aleluia. Bora para cima com tudo, fazemos camiseta. Mas a minha atitude era de rejeição, de repulsa, de resistência ao processo que me levava à maturidade. Por quê? Porque não existe nenhum processo, vou repetir, não existe nenhum processo que conduza à maturidade que passe longe do deserto, do sofrimento, do desespero, da decepção e da frustração. Nenhum. Então dá tempo ainda. Se você quer chegar a um nível maior de maturidade, saiba que isso faz parte do caminho. Isso faz parte do caminho. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. Jesus precisou passar por 2 coisas: aprender a obedecer e passar por sofrimento. Quem somos nós na fila do pão que vamos pular essa etapa? Não tem como. Lembra dos espias? Eles tinham uma promessa. Eles foram tirados com mão forte do Egito. E eles passaram pelo deserto, viram os milagres de Deus, viram as 10 pragas, ouviram o choro e o clamor como jamais se ouviu da praga dos primogênitos, saíram ricos de uma terra onde eles eram escravos, passaram a seco no meio do Mar Vermelho, entre 2 paredões de água, viram outros sinais, como a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, também a água sendo retirada da rocha, o maná caindo do céu e mais outras coisas. E eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. Então, se eu estou sendo tirado de um lugar de escravidão, e tenho várias confirmações, porque a gente pede confirmação para tudo, né? Até para saber se é Deus mesmo que está falando, mesmo quando é Ele que fala. E Ele dá todas as confirmações de que Ele estava com o povo. Então, se Ele tem uma promessa, com essas confirmações, precisa existir dúvida? Nenhuma. Então, qualquer promessa, eis que vos farei entrar, possuir a terra que eu prometi aos vossos pais. Então, a terra é nossa. Só que daí chegam no lugar e Moisés fala para enviar 12 líderes, porque eram príncipes, pessoas que tinham influência, e liderar é influência. Ele fala: pega 12 líderes, 12 príncipes, 12 pessoas influentes e envia para espiar a terra. 10 se frustraram, se decepcionaram. Ah não, a gente vai ter que expulsar esses caras, mas cadê a promessa que ele falou que ele daria essa terra a nós?
Eles se frustraram, por quê? Porque eu achei que ele estava no papo. Mas aos olhos deles nós somos como gafanhotos e aos nossos olhos também somos. Nós não somos esse povo vitorioso. Cadê o povo que se chama pelo nome de Deus? Eles se frustraram, eles se encontraram com a frustração, eles se encontraram com a decepção, eles se encontraram com a afronta, mas resistiram, rejeitaram e fugiram. Todos nós vamos nos encontrar com essas coisas no percurso da nossa maturidade. A grande questão é, vamos passar por elas ou vamos fugir delas? Essa é a grande questão. Porque se passarmos por elas, querido, vamos experimentar um nível de maturidade como jamais antes. Agora, se a gente fugir delas, vamos perambular pelo deserto e nosso cadáver vai cair lá. Porque esses homens que eram influentes e o peso sobre eles foi muito grande. E sobre todo o povo que ouviu eles não pisaram na terra prometida. Porque só pode pisar na terra prometida aqueles que suportam o processo de chegar até lá. Aqueles que suportam e enfrentam o processo da decepção, da frustração, do medo. Porque quando tem medo faz o quê? Vai com medo mesmo. E aí você passa por isso. Nossa, agora eu percebi que eu não coloquei aliança, porque eu estou tentando ficar rodandinho aqui. Porque quando eu fico nervoso, eu fico rodando a aliança. Então, queridos, nós precisamos, a gente vai encontrar decepção, frustração, sim. A gente vai encontrar momentos onde que a gente vai olhar para a situação e falar, cara, isso é maior do que eu. Não tem problema nenhum. Desde que você lembre, mas tem alguém que é maior do que isso. Tem alguém que diz que nós vamos chegar lá. Eu achava que não tinha que enfrentar ninguém, mas tem que enfrentar o gigante, então bora para cima. Nós vamos pegar esse gigante como biscoito, molhar no café e bora para cima, cara. Vamos lanchar no café da manhã. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, as coisas próprias de menino saíram naturalmente. É isso que está falando, que naturalmente elas somem? Ou está falando de uma atitude? Desistir é um verbo. Todo verbo implica ação. Então, se eu não tomar a decisão de desistir e abandonar as coisas de menino, eu chego a ser um homem com característica de menino. E isso é terrível demais. Eu vi um vídeo hoje de uma mulher, ela falando, eu preciso compartilhar algo que eu sou a principal culpada. Meu filho se casou, aconteceu uma situação, ele errou no casamento, ele não falou exatamente o que era. Voltou para casa e eu aceitei ele aqui em casa. O que eu ouvi da minha mãe? Vou criar vocês até o dia que vocês decidirem sair de casa. Quando esse dia chegar, a porta só abre para visita. Minha mãe, crente, e sábia inclusive, não só crente, sábia. Vocês nunca mais voltam a morar aqui, porque se vocês saem para constituir família, vocês passam a ser chefe dessa família. Aqui é o lugar de visitação, de habitação não. E ela cumpriu com isso. Então essa mulher falou, e eu aceitei ele aqui de novo. Sabe o que acontece? Ela fazendo vídeo, são 10h30 da manhã, e ela batendo no quarto. Ele está dormindo, porque ele fica jogando videogame até tarde. Um cara que casou, foi pai, está aqui, eu aceitando na minha casa, e a culpa é minha. Porque eu não deveria ter aceitado. Porque o processo que leva à maturidade é mais difícil, querido. É sempre o mais difícil. Porque eu facilitei para ele, agora eu estou dando de comer para um homem barbado de 30 anos de idade. Decepcionante ouvir isso. Terrível ouvir isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, decidi, ou outras versões, abandonei. Tomou uma atitude de deixar para trás as coisas de menino. E quais são as características de uma criança? Falta de equilíbrio é uma das características. A Adriana ainda não começou a trabalhar em Guaruva, então ela está ficando com a Rebeca lá em casa. E é muito massa. Apareceu o segundo galo já ou não? Que daí às vezes vai lá, quer pegar as duas coisas com as duas mãos, daí ainda ela não está andando,
Ela pega com as duas mãos, vai. Às vezes a gente está perto, a gente acude. A gente sempre vai acudir, né? Mas às vezes a gente dá para impedir a queda. Mas aí chora e já volta. Só que é bonitinho. Uma criança, né? A gente bate foto. O Natan já fazia assim, mais de pé. Vem pro papai, vai lá tudo desconcertado, desmangolado. E a gente faz o vídeo, posta na internet. É bonito ou não é? É óbvio que é, os primeiros passos. E quando for um cara de 37 anos, está o quê? Embriagado, perdeu o equilíbrio. Não é bonito, por quê? Porque ele passou da fase de perder o equilíbrio. Passou da fase de precisar que alguém auxilie ele a caminhar. Os primeiros passos eram para ser dados muito antes. Devido ao tempo decorrido, já era para estar maratonando. Mas eu tenho que pegar um andadorzinho ainda e ficar empurrando, porque senão não vai. Uma das características de criança é falta de equilíbrio, falta de bom senso. Bom senso também é equilíbrio. O cara é 8 ou 80. Não dá para ser 42. 40, que tá, seja equilibrado. Deus nos deu um espírito de moderação. Mas não consegue ser constante, é inconstante. Sempre ou está correndo que nem um doido, daí não sabe para onde está correndo porque não ouviu todas as instruções e saiu correndo antes. Ou ouviu tudo e ainda está ali. Não tem moderação. Ou está totalmente empolgado. Eu não sou contra a empolgação, desde que ela não seja a condutora da sua vida. Ou ele está todo empolgado ou está lá no canto. Se enfia no quarto, que nem os adolescentes aí. E fica fazendo que nem criança. Eu falei, querido, você já cresceu. Pelo menos em estatura. Está na hora de virar adultinho. Cutuca de novo aí. Fala para ele, está na hora de crescer, querido. Está na hora de virar adultinho. Se equilibre, tenha moderação, tenha bom senso. Isso não é só na área espiritual, não. Quer saber se alguém é bom administrador, um bom mordomo de finanças? Dá dinheiro para ele. Às vezes o cara está lascado. Não, porque o meu problema, eu já aconselhei algumas pessoas que falavam, o meu problema, cara, por que você está passando por problemas financeiros? É porque o meu problema é falta de dinheiro. Eu falei, não, o teu problema não é falta de dinheiro, é falta de maturidade. A prova é, me diz aí, se você pega agora, chegou na tua conta um Pix, escrito assim, não é engano, é para você 10 mil, o que você vai fazer? Não, aí, quando o cara se empolga e não põe as contas em segundo lugar, né? Não, eu quero honrar a Deus, mas eu vou pagar as contas. Pode saber que ele já deu a resposta que ele é um imaturo, irresponsável. Crianças têm responsabilidade? Não. Deve ter? Não. Mas uma criança adulta deveria, mas não tem. E daí, só que qual é o problema? Ele sofre, quem está em volta dele sofre também. E a imaturidade está totalmente ligado a rejeitar conhecimento, rejeitar instrução, rejeitar disciplina, rejeitar correção. E às vezes, uma vez eu estava conversando com o rapaz, eu falei, não, Alex, porque eu estou fazendo isso, eu trabalho em 3 empregos, o Júlio nível hard, porque eu estou cheio de conta, cara. Eu falei, eu vou cantar uma bola para você. Como o teu problema não é dinheiro, você está trabalhando agora você não está convivendo com sua esposa, você não tem convivido com sua família, seus parentes, não tem convivido com a sua igreja. Você está entupido de serviço por causa das contas. Amém? Beleza. Se você não mudar sua mentalidade, você vai pagar suas contas, glória a Deus. Liberou o cartão, o que você vai fazer? Estourar de novo. E daí, como
a temporada a cada 12 meses, você vai encontrar alguma coisa no meio da temporada, no meio do ano, que é o divino, para trabalhar. Se fosse profecia, o cara tinha voltado para dar glória a Deus, porque eu acertei. Por quê? Porque ele não pagou as contas dele e viveu do resto. Inclusive, isso é bíblico. Lembra da viúva? Senhor, meu marido não pagou as contas, morreu, sobrou para mim, para minha esposa, porque é assim que acontece, né? A esposa tem que, às vezes, fazer coisa como faz, porque sobrou para ela e para os filhos. Sobrou para mim e para os meus filhos. Agora os credores querem levar a mim e meus filhos como escravo para pagar a conta. Daí ele fez o milagre da botija, aleluia. Daí ela voltou: Senhor, enchemos todas as vasilhas, faltou vasilha e o azeite só parou depois de encher todas. Todas aquelas que o Senhor pediu para pegar emprestado. O que o profeta fala para ela? Vai, vende, quita as suas contas e viva do resto. A gente vai, vive de tudo e quita as contas com o resto. A gente faz o contrário do que a Bíblia diz para fazer. E aí a gente só dá o dízimo, aquilo que eu falei domingo, e acha que, oxa Deus, acaso estou eu escondido entre os seus filhos, que não viesse até mim e me abençoasse? Eu falei: rapaz, você é mais abençoado do que você consegue imaginar. O problema é que você é mais imaturo do que pode ser. E aí as coisas chegam na tua mão e voam. Sabe o que é o pior? Outra característica de criança que não está aqui, mas está dentro da falta de equilíbrio. E acontece em qualquer área, financeiramente também. Ao invés de ir para o campo, porque o campo da maturidade dentro do BO, ele vai passar pela vulnerabilidade. Não tem como ser maduro sem ser vulnerável. E a vulnerabilidade é prima de primeiro grau da transparência. Cara, eu me lasquei. De novo. Só que é a primeira vez que eu estou vindo pedir ajuda. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de uma saída. Eu entendi que a saída não é dinheiro. A saída é eu mudar a minha mentalidade. Eu fiz errado de novo, cara. Mas às vezes não. Irmão, o que aconteceu? Não, é porque eu não estava dando conta de pagar o carro, daí eu vendi. Eu e a minha esposa perdemos o primeiro carro zero que a gente comprou. Durou 2 anos na nossa mão. E eu estava trabalhando longe. Lembra que a irresponsabilidade do homem faz os filhos sofrerem? Eu trabalhava em Curitiba. Lembra? Quem é mais antigo sabe que em 2014 eu trabalhava lá para ganhar mais dinheiro. Trabalhava lá, minha esposa liga: Alex, veio o oficial de justiça, levou o nosso Siena. E eu não sei como é que eu vou levar as crianças agora para a escola. Eu estava andando de carro, fui trabalhar longe, não faltava nada para mim. Mas não, existe uma super proteção por status que ninguém pode saber que eu fracassei. Eu lembro até hoje, a gente foi, e foi mais ou menos foi por causa dessa época, lembra? A gente foi fazer uma visita lá na Boas, que era na casa do Berga. O Berga falando: por que vocês estão andando de bicicleta? Foi porque a gente deu na trave. E você sabe como que eles eram muito fera para ensinar isso, né? A gente deu na trave, a gente errou com as nossas finanças. Estamos colhendo fruto, e essa magrela que a gente está nem nossa é. Se a gente perder, roubar, estragar, a gente vai ter que pagar e ficar sem. Mas a gente aprendeu a lição, a gente vai mudar. E a gente mudou. Não foi na primeira vez. Essa tinha sido a última. Depois dessa, graças a Deus, a gente nunca teve mais... a gente não conquistou tudo que a gente tinha, mas a gente sempre viveu do resto. Pegava o que tem, pagava o que tinha que pagar e vivia do resto. Esse é o atalho para a prosperidade, querido. É entender que nem sempre você vai ter tudo que você sonha, mas em Deus nunca vai te faltar nada. Nada. E espiritualmente, às vezes também é assim. A gente está ali dando na trave, sendo irresponsável, mas a gente não consegue ser vulnerável, transparente, ficar: eu preciso de ajuda. Lembra que a gente fez um voto, eu não ia mais cair em pornografia, eu caí de novo, cara.
Eu não queria isso, está me fazendo muito mal. Me ajuda, cara. Me ajuda. Daí entra no campo do bom senso, do equilíbrio. No equilíbrio já administra mais o tempo disso aqui. Foge da aparência do mal. Começou a aparecer umas páginas meio doidas. Fala, amor, me ajuda. Olha aqui o que está acontecendo. Porque uma hora talvez você fosse ver, e para você não desconfiar, eu estou te mostrando. A pessoa que mais pode te ajudar é aquela que dá a vida por você. Que infelizmente às vezes a gente age contra ela. Como age contra ela? Fazendo escondido. Da gente não fala para o pai e mãe, porque são retrógrados demais, são velhos. Não fala para o líder, porque ele vai pensar o que de mim, porque eu sou um ministro. E não fala para a esposa, porque o que eu for falar para ela, na verdade é contra ela. Porque se eu estou vendo outras mulheres na rede social, eu estou falando que ela vale menos do que uma mulher que se expõe na rede social. E que eu acabo desejando mais aquelas mulheres que eu estou vendo do que ela. E é por isso que eu não falo. E eu sei que está errado tudo. E qual que é o caminho? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o caminho. É difícil você ver uma criança que chega, 2 anos de idade, pai, eu preciso confessar um negócio para você, eu errei. Às vezes acontece depois de muito ensino. Mas é característica de criança ficar ocultando, ficar tendo essa falta de bom senso, falta de equilíbrio. Outra característica, a criança ela tem a tendência de ser egocêntrica. Ela precisa, tudo é dela. Tanto que uma das primeiras palavras, depois de papai e mamá, que os pais às vezes já estão falando, falou papai, quer comida, queridos. Às vezes fala papai. Mamãe também fala de vez em quando. Mas daí, de repente, a segunda ou terceira que quer é minha. É para ser meu, mas é minha. A criança tem a tendência de ser egocêntrica, egoísta. Toda criança precisa ser ensinada a compartilhar. E o imaturo, o crente imaturo, ele é egoísta. Não, a mensagem é só para mim, eu não vou compartilhar com ninguém. O evangelho é só para mim, ninguém precisa mais saber disso. O conforto de estar deitado em berço esplêndido na célula é só meu. E eu não vou sair desse lugar, eu não quero sair desse lugar. Ama conforto. Ama a zona de conforto. Isso é imaturidade, querido. Eu quero um 2026 diferente. A zona de conforto precisa ser antagônica a tudo aquilo que eu preciso fazer. Ela precisa ser a minha inimiga. Coloca uns espinhos lá naquela zona de conforto. Quer sair da zona de conforto? Ame ser contrariado. É difícil amar, mas ame o resultado de ser contrariado. Porque o resultado de ser contrariado é, eu vou me mexer. Porque eu não quero continuar sendo aquilo que estão falando que eu sou. Vou me mexer. Eu não sei se foi Freud, quem foi, mas ele disse, eu prefiro a crítica do que o elogio. Porque o elogio me dá a falsa sensação de que eu cheguei no lugar que eu queria chegar. A crítica me tira do lugar que eu imaginei que eu cheguei. Que eu acho que eu estou. Então a crítica vai tirar você. A crítica para alguém maduro é um degrau. A crítica para o imaturo é uma pedra. É uma pedrada. Como que você reage à crítica? Como uma possibilidade, uma oportunidade de crescer. Cara, eu vou mudar isso. Poxa, devo. Dei na trave, cara. Foi mal. Vou corrigir. Às vezes nem foi tão justa a crítica, mas você vai fazer uma autoanálise. Cara, vê se é em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou a gente vai, epa, não toca no ungido de Deus, não. Ninguém me ajudou no dia de prova, ninguém ajuda, mas para ficar falando, todo mundo fala. Imita Jesus no dia da crítica, querido. Você não presta, tu o dizes. Então o egocentrismo vai fazer com que a gente ame receber as coisas em primeiro ou na única vez, ainda que ninguém receba. Se tiver que alguém receber elogio, tem que ser eu. Se eu não for elogiado, perdeu a essência. Quando você serve, agora deixa de servir para ver o que
que acontece. Porque são essas falácias que a gente vê na internet. Outra característica de criança. Alex, a minha criança não é assim. Glória a Deus pela sua vida. Narcisista, necessidade de ser o centro. O narcisista, ele precisa ser notado. A ponto de fazer coisas para ser notado. O narcisismo na criança não pode ver outra criança recebendo atenção que começa a rodopiar no chão para receber atenção. Estava tudo comum, tudo normal. Chegou alguém mais novo que começou a se destacar, começa a levantar os tamancas, a subir nas tamancas. Eu não sou mais o queridinho da minha mamãe, eu não sou mais o queridinho do meu pastor, eu não sou mais o queridinho do meu líder. Mas o irmão chegou, ele precisa inclusive que você ajude a alimentá-lo. Não, eu sou o bebezinho do meu pastorzinho. Você pode até alimentar ele, mas a primeira colherada é para mim. Crescer, tomar vergonha nessa cara. Pelo tempo decorrido já eram para estar fazendo isso. Pelo tempo decorrido já era para estar alimentando. Lembra o que Jesus disse para os discípulos quando tinha aquelas 5.000 homens, fora as mulheres e crianças? Senhor, nem todo o dinheiro que a gente tem é suficiente para comprar. Na verdade, nem tem lugar para comprar pão para todo mundo. E é tarde para despedir eles com fome. O que Jesus disse? Dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Ei, está na hora de você começar a alimentar a multidão, querido. Vai começar a chegar mais gente, em nome de Jesus. Nós vamos crescer para a glória de Jesus. Mas a maternidade precisa ser desocupada. Aqueles que foram cuidados precisam agora cuidar. Quem ensina os filhos a serem pais e mães são os próprios pais e mães. A minha filha não precisou ter um filho para cuidar de criança. Já cuidou uns tempos. Aqui só da igreja tem umas 2, 3 já que ela cuidou. Pelo menos trocar a fralda, ela já sabe. Sabe mais do que isso. Não precisou ter filho. Então a gente que precisa conduzir as pessoas para um crescimento. O next level é bonito de falar, mas o próximo nível só alcança com maturidade. Quando eu consigo entender que eu cresci o suficiente para não viver mais naquilo que eu vivia antes. E que Deus me deu graça para eu começar a viver naquilo que eu posso ver a partir de agora. Nós não estamos mais em 2025. Então não podemos mais nos comportar como se estivéssemos lá. A nossa cosmovisão precisa mudar, a nossa atitude precisa mudar, o nosso comportamento precisa mudar, a nossa resposta precisa mudar, como a gente se relaciona com as coisas precisa mudar, precisa crescer. Tenha novos erros, só não repita os mesmos. Isso é maturidade. Cara, agora eu comecei a torcer para o São Paulo. Mas já não torço mais para o Palmeiras. Sacanagem. Incapacidade de discernir. Incapacidade de discernir. Não, a criança ela não tem capacidade de discernimento. É uma incapacidade. Para a criança, 2, 3, 4 anos, é comum. Por isso que a gente pega na mão. Por isso que quando a gente vai no parquinho de criança, a gente fica lá olhando. Porque ela não sabe discernir se aquelas pessoas são boas ou más, se aquilo que ela está fazendo pode dar ruim ou não. Então precisa de cuidado. Mas o imaturo, o cristão imaturo, ele tem a incapacidade de discernir. Daí a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Eu não sei o que é mal, eu pulei essa folha quando estava lendo. E daí a gente fica precisando de tutores. Lembra que o versículo, vamos voltar lá no versículo. Gálatas 4, 1, 2. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, que são o quê? Cuidadores, babás, até o tempo determinado pelo pai, que é o tempo da maturidade. Aí está com 318 anos de crente e precisando de tutor para saber se pular carnaval é pecado ou não.
tem um Espírito Santo que a Bíblia diz que ele vos guiará em tudo. Vai convencer você do pecado, justiça e juízo. Mas ele precisa ficar indo atrás de tutores. 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 Ao invés de ser um tutor, ao invés de ser um cuidador, ao invés de ser um pai, ele quer ser um eterno filho barbado, recebendo comidinha de aviãozinho na boca. Deus está nos chamando para um nível superior, um next level. Não estou falando que você não era maduro ano passado, mas esse ano exige um grau de maturidade maior. Exige um grau de maturidade maior. Então, nós não vamos discernir todas as coisas, querido, mas com auxílio do Espírito Santo, que só vem com intimidade, nós vamos crescer na capacidade de discernir as coisas. E nós crescemos na capacidade de discernir as coisas à medida que nós vamos nos tornando sábios. E a Bíblia diz que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá deliberadamente. O Antigo Testamento diz: adquire a sabedoria, compra a sabedoria. A gente investe em rolê, a gente investe em roda de carro, a gente investe em tanta coisa, que eu não estou falando que é errado, querido. Mas na sabedoria a gente não investe, no conhecimento a gente não investe. A gente está 5 anos na igreja e o único livro... Você já leu o livro nesses 5 anos? Li 1 João. E aí a gente não recebe as coisas, não tem acesso, não pode administrar a herança. Não é porque estão perseguindo você, porque querem entulhar os seus poços, porque estão querendo matar o ungido de Deus. Não, é porque é imaturo e Deus não confia as coisas do reino a meninos. Lembra que eu falei que quem muito pergunta, muito aprende? Quais são as perguntas que tem rodeado a sua vida? Pergunte. O máximo que vai acontecer é falar: eu não sei, vamos aprender junto. E uma coisa que eu falei lá que eu acho que é pertinente para agora: não precisa se tornar a fonte inesgotável do seu discípulo. Perguntaram para você, você não soube. Não vai perguntar para mais ninguém, hein? Eu vou descobrir, eu volto aqui. Não, eu falei: eu não sei, mas eu tenho um irmão que sabe, vamos aprender junto. É mais gente sabendo, é mais gente ensinando. Ele não vai te menosprezar porque você disse eu não sei. Ele vai te admirar porque você se tornou vulnerável. Falei: cara, o cara é de carne e osso, cara. Eu pensei que ele era o Gamaliel, Shimuel. Mas não, ele é de carne e osso. Ele é vulnerável, ele fala, sabe dizer não sei. Por quê? Porque o botão de aprender sempre tem que estar ligado. E tem uma dificuldade das criancinhas aprender. Tem ou não tem? Porque, raça, eu estou falando das criancinhas mesmo, né? Para se achar sabão. A gente explica, faz errado. Explica, faz errado. Explica, faz errado. A gente vai ler na Bíblia: ô Senhor, a sua palavra diz que se eu ensino o meu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se afastar dele. Mas daí a gente vai entender como a Bíblia diz para ensinar: é encucar, é falar todo dia, é escrever com letras garrafais para que quando ele estiver correndo ele veja, é ficar repetindo, até que ele entenda que é aquilo. E às vezes a gente vai ter que fazer isso com as pessoas crescidas já, mas ela nova na fé, mas a gente vai ficar repetindo, até que ela entenda que isso é o que ela precisa. Só que eu não posso ser a fonte de dependência do meu discípulo. Eu preciso ser que nem João Batista. Dedo duro. João Batista é dedo duro. Quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus. É ele. Eu batizo só com água. E qualquer um batiza com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vem um após mim, do qual não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele é muito maior do que eu. Ei, querido discipulador, emancipe os seus discípulos apontando para Jesus. Você pode até me copiar, não tem problema nenhum. Copie aquilo que eu copio em Cristo, me imite naquilo que eu imito em Cristo. Mas rogo-vos pela compaixão de Deus, conheça Jesus, e você vai poder imitar aquele que é original, não a cópia.
Não tem problema nenhum, nós precisamos ser cópia, mas imagine ser cópia do cópia. Vai perder alguma coisa da sua legitimidade no caminho. Então é melhor ser cópia do original. Não tem problema nenhum você copiar o seu discípulo. Não, eu estou copiando ele porque eu ainda estou começando. Glória a Deus, bora lá. Mas discípulo, você vai precisar apontar para o Cordeiro de Deus. Discipulador, você vai precisar apontar. Ei, quando João Batista fez isso, 2 dos discípulos dele falaram: então, você é a cópia? Sim. Vou seguir o original. Falei: demorou. Corre lá, querido, eu não estou fazendo império. Existe um reino e eu não sou o rei desse reino. Ele é o rei desse reino, Jesus. Maturidade, crescimento. Imagine João Batista: não, você não vai lá para seguir Jesus, não. Você é meu. Você vai ficar comigo, eu ganhei você. João Batista era maduro. Nem um Belzinho, depois que estava preso ali, é o Senhor mesmo. Mas com os discípulos, ele emancipou os discípulos. Ei, existe alguém maior. Existe alguém que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Eu sou a água, mas ele é o Espírito Santo e fogo. É ele a quem vocês devem seguir. Ele vocês devem ouvir mais do que a mim. É ele. E vocês vão poder entender se eu estou falando aquilo que eu estou falando, se é certo, se vocês conhecerem eles. Porque se vocês não conhecerem ele, vocês vão engolir tudo que eu estou falando. E às vezes eu posso estar falando uma baboseira e vocês vão estar falando amém. Porque não conhece o dono da palavra, aquele que é a palavra. Alex, mas fazer isso, eles vão deixar de ser nossos discípulos. Quem falou? Não existe nada mais prazeroso e que nos dá mais confiança. Como dizia o pastor Michel: eu não confio em alguém que não manca. Alex, mas ele vai ver minha manqueadura. Não tem problema nenhum, ele vai perceber que você depende de Jesus. E não tem coisa melhor do que você ser cuidado por alguém que depende de Jesus e te ensina a depender dele também. Maturidade. Toda criança não gosta, é uma dificuldade na repreensão. Ela não gosta de repreensão. Esse é o último tópico, eu acho, de hoje. Por quê? Porque ela não admite facilmente o erro. A gente já foi assim, já ou não? Não, mas é que você não está entendendo do meu ponto de vista, está errado. Não, mas é que é sobrenome de polaco. Não, mas é que eu tenho um entendimento diferente disso. É bíblico? Não. Então é errado. Eles são ligeiros também, essa é outra característica. Não admite facilmente o erro. Tenta fugir do flagrante. Ela mesma. A Bíblia diz que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Ela nunca levou um choque na vida, né? Mas ela vai botar a mão na tomada, fica olhando, rindo para minha cara, desaforada. É porque a gente fica falando dos não, né? Não, isso é papel seu, né? Meu papel é estragar ela. Teu papel é educar ela. Dificuldade de assumir o erro, de admitir. Tentar fugir do flagrante. Faz e às vezes se duvidar, culpa o irmão. Lembra aquele vídeo de 2 crianças? A mãe, quem que escreveu e fez esse desenho? Ela, foi Arthur. Esse vídeo eu acho massa. Já viram? Vou publicar lá no GL depois. Quem foi? Foi o Arthur. Falei: mãe, deixa eu ver. Não fui eu, mãe. Não, foi ela. Não, mas foi o Arthur. Ela começou quase a chorar. Ela: nossa, porque está muito lindo. Fui eu. É para você, mãe. É para você. Só que nesse contexto, em partes é bonitinho. A gente precisa ensinar a assumir os erros. Mas ainda está no início. Mas nós fazemos isso, queridos. Muitas vezes nós fazemos isso. Dão um conselho: cara, é melhor não ir por aí. Da gente espiritualiza. O espiritualizar é eu fazer a carinha do gatinho do Shrek, que as crianças sabem fazer. Não, mas é bonitinho. Não, mas é porque Deus me deu uma palavra. Falei: aonde? Abra a Bíblia aí. Falei: não, ele não foi na Bíblia também, né? Sim. Ele me deu a palavra através de um irmão que falou na internet e eu entendi que era para mim. Passa alguns meses sofrendo.
Por quê? Porque é sabão. A criança tem o espírito do sabão. Eles acham que sabe tudo. Eu brincava com o Natan, você tem que deixar de ser sabão, que acha que sabe tudo. Porque o que sabe tudo não entende que precisa aprender. Ou seja, deixa de ter um coração ensinável. E quem deixa de aprender, começa a morrer. O aprendizado nunca acaba. Eu não lembro o nome do cabra, mas vou trazer semana que vem. Ele disse: eu nunca encontrei alguém que não tivesse uma coisa superior a mim. Nunca encontrei alguém. Todos os homens que eu encontrei, todas as pessoas que eu encontrei tinham pelo menos uma característica que eu não tenho. E isso é uma verdade. Nós só vamos conseguir aprender com as pessoas quando nós reconhecemos que as pessoas têm coisas superiores a nós. Às vezes tem coisas que nós nem temos. Aí a gente mantém o botão do aprendizado ligado sempre. A gente não desliga. Não, vou ligar ele aqui só na igreja. Agora eu vou desligar, porque a partir de agora eu ensino. Agora eu sou o Gamaliel. Fiquem aos meus pés, aprendendo que nem Paulo. Aprende a todo tempo, querido. Aprende a todo tempo. Não basta somente reconhecer que as pessoas têm algo valioso. Guarde uma pérolazinha dela. Seja vulnerável, seja sincero. Fale, cara, eu aprendi isso com você. Eu lembro algumas vezes que o pastor falava no púlpito: isso eu aprendi com fulano de tal, isso eu aprendi com o Deivão. Ele falava que aprendeu com o Deivão aquilo que o David aprendeu com o vô dele. Tem que ter horário, não precisa ter horário para dormir, mas para acordar precisa ter. O que você aprendeu com esse irmão que você já está caminhando pelo menos 1 ano e meio? Você já disse para ele que você aprendeu alguma coisa com ele? Você já conseguiu ser vulnerável a ponto de dizer que aprendeu com alguém que não é o seu líder, não é o seu discipulador e não é o seu pastor, mas é alguém que está lateralizado ou caminha atrás de você porque você está conduzindo? Maturidade, queridos. Maturidade não é saber tudo, é estar disposto a aprender o que for necessário. Maturidade. Crianças, elas aprendem, mas depois da gente repetir um século. E os papais que vão ser papais, é assim mesmo, fica tranquilo, não desespere. Estou olhando para vocês, não sei porquê. É normal. Quem aqui que o filho aprendeu de primeira, só precisou falar uma vez, com menos de 2 anos? Não tem. Eu vi você levantando a mão, nem sabia que você tinha filho, mas foi para abraçar sua mãe, né? Queridos, não tem problema. Alex, eu não sou tão maduro assim. Vou ser reprovado? Não, querido, fica tranquilo. Só não saia do processo. Só não saia do processo. Deus deseja que venhamos a crescer e que o nosso progresso seja visto por todos. Por quê? Porque quando há testemunha significa que é verídico. Falar que eu amadureci, eu sou uma pessoa boa agora. É uma coisa. Agora os outros falaram, cara, ele cresceu. Sabe quando você fica muito tempo sem ver o filho de alguém? E quando você vê, fala, cara, cresceu, meu Deus, nem parece aquela criança. A gente ouviu isso bastante. A gente falou isso. Tipo, a gente ficava um dia sem ver o Natan, outro dia 6 centímetros mais alto. Brincadeira, nunca foi assim. Mas os meus sobrinhos, né, por mais a gente veja eles por rede social, mas quando a gente vai a Curitiba, cara, agora pararam de crescer, né? Mas já percebeu isso? As pessoas você tem que trabalhar para as pessoas falarem isso de você? Não. Você não tem que buscar isso. Isso não tem que ser a sua busca. Se coloque de pé, por gentileza. Isso não tem que ser a sua busca, o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento. O seu aperfeiçoamento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua maturidade tem que ser a busca. Mas não tem que ser a busca os outros falarem, eu vou me esforçar tanto para falarem que eu amadureci. Não, está errado. Isso tem que ser o resultado do teu amadurecimento. Você vai ficar tão focado, lembra que foco é uma das coisas que nós precisamos para esse ano? A gente falou esses dias aí. Foi esse ano ainda, se eu não me engano. Você está tão focado em crescer em Deus, em agradar a Deus com a sua vida, com o seu crescimento, com o seu progresso, com o seu aperfeiçoamento. Você está tão focado em agradar a Deus, a ponto de querer se tornar igual a Ele, que esse é o teu único foco.
olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você está correndo. Só que as pessoas estão falando: nossa, cara, o cara está correndo com alvo em Jesus. Só que antes ele estava demoradinho, o cara corria e andava, corria. Agora já está correndo num pace bom, cara. Não está parando mais, está conseguindo dar a volta completa, está sendo visível. E as pessoas daí vão falar bem de mim porque eu estou crescendo? Não. Isso precisa glorificar a Deus. A nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal precisa glorificar a Deus. Se ele não glorificar a Deus, é Torre de Babel, é construção para o meu nome. Fomos chamados para construir, querido. Fomos chamados para crescer. Fomos chamados para ser imparáveis como o reino de Deus é imparável. Mas se lembrarem somente do nosso nome, quando isso acontecer, erramos. Como a gente leu esses dias, eu vi muita gente dando ok lá, curtindo, porque agora aparece, né? Cuidado. Se você levar seu filho a Harvard, em nome de Jesus, eles pisarão lá, nem que seja online. Mas não levá-los a Cristo, você fracassou. Se o crescimento seu, da sua família, dos seus filhos for somente terreno, vai ser taxado até imposto sobre isso. Agora, se aquilo que você conquistou, aquilo que você alcançou, aquilo que você se aperfeiçoou, desenvolveu pessoalmente, cresceu, foi para a glória de Jesus, querido, então isso vai alcançar de uma forma boa as outras pessoas. Então, para um ano de 2026 diferente, querido, de fato, para que a gente venha a não apenas experimentar um reino imparável, mas sermos agentes, embaixadores de um reino imparável, nosso crescimento não pode ser paralisado, precisa ser imparável. A nossa maturidade precisa ser imparável. Os nossos alvos, que muitas vezes a gente não chegou até o fim, precisa ser imparável. Para finalizar, na verdade isso também nem estava no esboço, mas vai doer talvez, mas se doer vai curar. Sabe quem reclama dos 4 capítulos da Bíblia que tem que ler por dia? Os infantis, os meninos na fé, porque rejeitam o conhecimento. Para que tem que fazer isso? Para ficar maduro. Crescer é importante e crescer dói. Já ouviu falar da dor do crescimento? Então, acontece, querido. Os nãos. Criança detesta que fale não. Detesta. Até depois que aprende, detesta. Sabe, quer medir o nível de maturidade. Como medir o nosso nível de maturidade? Como a gente reage diante do não. Ah, meu Deus do céu. Ou, cara, eu entendi, não. Levou um susto, é só para acordar. Eu entendi o seu não, para mim está fechado, está tudo ok. Mas eu posso saber no que eu fui reprovado para poder mudar? O que está faltando em mim que eu não posso exercer isso? Qual foi o caminho, a decisão errada que eu tomei que me impediu de alcançar tal coisa? Maturidade. É isso, cara, eu vou buscar crescer. Talvez isso não mude a sua decisão, mas eu entendi que eu preciso crescer nisso. Correr atrás dos feedback negativo, cara, qual que é a parte ruim em mim que eu preciso melhorar? Você não vai ver criança perguntando isso. Papai, mamãe, o que eu estou fazendo de lado para eu acertar? Não tem, cara. Mas nós podemos fazer isso. Talvez seu discipulador não vai nem esperar você falar, ele já deve estar falando faz tempo. O pastor Michel nem dava tempo de falar, ele já pontuava. E glória a Deus por isso. Nós precisamos crescer mais ainda. Eu sei que Deus te deu uma maturidade. Não sei, eu não tenho aqui um maturômetro para saber o quanto você cresceu em 2026. Mas você sabe se tem algumas coisas que você não fez em 2026, que você tem em 2025, que você trouxe para 2026, vai ter que resolver esse ano. E aí as coisas do ano passado e as desse ano, junto. Aí é mais coisa.
Decida não levar situações não resolvidas de um ano para o outro, querido. Nem que nesse ano você durma menos para resolver tudo que tem que resolver. Resolva, cresça, invista, leia. Alex, eu não tenho tempo de ler, Alex. Eu acredito em você. Mas eu acredito no relógio, que ele tem 24 horas no dia. Tem alguma 40 minutos a menos que dá para tirar de algum lugar. Se o conhecimento de Deus vale tudo, a ponto da gente cantar com tanta euforia, é Ele, por Ele que eu estou gastando. Eu não gasto 1 hora do meu dia. Querido, deve ter algum momento do seu relógio lá que dá para dar uma ajustada nos ponteiros para você ler um pouco mais. Deve ter alguma coisa. Não é possível que você comprou todas as razões do mundo para ser dono da razão e nunca voltar atrás de nada. Deve ter alguma coisa que você esqueceu de comprar, que você vai ter que, eu não tenho razão sobre isso, e precisar reconhecer. Naquele vídeo lá, o cara falou, ligou para o amigo meu, minha mulher falou que eu tenho uma razão, eu nunca cheguei nessa parte, o que eu faço? Falei, foge, que isso aí é armadilha, querido. Não é dar o braço a torcer, eu vou dar o braço a torcer. Não é dar o braço a torcer, é reconhecimento. Eu não estou certo sempre. No meu caso, quase nunca. Mas eu vou acertar. Escreve aí, eu vou ser o melhor esposo esse ano do que eu fui ano passado. Vou ser uma melhor esposa esse ano do que eu fui ano passado. E o melhor não é melhor para você, é melhor do que eu posso ser. Não estamos numa competição, queridos. Eu vou ser um melhor filho esse ano do que o ano passado. Eu vou ser um melhor discípulo esse ano do que o ano passado. Serei um melhor líder esse ano do que o ano passado. Serei uma melhor pessoa. Como que eu consigo isso? Sendo duro comigo mesmo. E não fugindo de nada que me leve no processo de amadurecer. Expandindo. Você é um melhor funcionário esse ano do que o ano passado. Você é um melhor patrão esse ano do que o ano passado. Você é um melhor cidadão esse ano do que o ano passado. Vou ser mais pontual esse ano do que o ano passado. Vou lembrar mais das coisas que eu disse que faria e esqueci de fazer esse ano do que o ano passado. Vou errar menos. Eu não vou prometer que não vou errar mais, mas eu posso prometer que eu vou errar menos. Maturidade não é ir para empolgação e fazer um monte de compromisso que você sabe, eu sei, todo mundo sabe que não será cumprido. Maturidade é falar, eu quero melhorar 1% por mês. São 12% no final do ano. Dá mais do que possivelmente eu melhorei no passado. Alex, eu já sou craque em melhorar 1% por mês. Melhora 1% por semana. São 52%. Alguns anos são 54%. Alex, eu sou craque em melhorar 1% por semana. Então melhora 1% por dia. Aí você estoura o percentual. Uma coisa é clara. Nós pisamos agora em 2026. Passou as festas, passou a comilança, passou os fogos, a temporada daqui a pouco passa. Pousamos o avião 2026. O que faremos agora? Amadurecer para chegar ao final do ano completo, aperfeiçoado, pronto. E quando a gente chegar pronto, a gente vai estar no culto de primícia e tem que recomeçar tudo de novo. E glória a Deus por isso. Nós não somos quem nós queremos tanto ser, mas nós já não somos quem nós éramos há 10 anos atrás. Feche seus olhos, querido. Pai, nós te bendizemos, te adoramos, Senhor Deus. Tem muitas coisas que nós precisamos avançar ainda, Pai. E eu quero começar pedindo perdão, Senhor Deus. Eu não sou o líder que o Senhor me chamou para ser ainda. Não foram por falta de condições, por falta de palavras, não foi por falta de conselhos. Foi porque eu fui imaturo, Pai. Fui imaturo. Fui criança demais, Pai. Fui menino. Eu esqueci de abandonar as coisas de menino em alguns momentos do meu 2026, Pai. E eu trouxe do meu 2025 e eu trouxe eles para 2026. Mas, Senhor Deus, eu quero abandonar as coisas de meninos. Eu preciso decidir deixar para trás as coisas de menino, Pai. Eu preciso desistir do direito de criança, Pai.
Eu preciso entender que eu não sou mais enquadrado no estatuto de criança e de adolescente, Deus. Senhor, eu decido crescer em 2026, mais do que eu cresci em 2025. Senhor Deus, o Senhor deseja expandir o seu reino, porque Ele é imparável. Eu sei que Ele vai tocar outras cidades, além das quais Ele já está tocando. Mas se o Senhor não confia o seu reino a meninos, então, Senhor Deus, eu não farei parte se eu não amadurecer, Pai. Mas é o que eu decido agora, Senhor Deus, abandonar as coisas de meninos. Eu quero, Pai, entrar no processo de amadurecimento. Me ensina, Pai, a reconhecer aquilo que veio à minha mão e eu não fiz. Que eu não fuja mais, Senhor, desse flagrante, que eu consiga falar, fui eu. Da mesma maneira que eu coloquei tudo a perder, eu quero restaurar essas coisas. Que eu não venha ficar dando nomes e usando de eufemismo para as coisas erradas que aconteceram na minha vida. Que eu venha reconhecer quando eu não administrei da forma certa mesmo, por isso deu ruim. Que eu não administrei financeiramente bem, por isso deu ruim. Isso não me torna a pior das pessoas. Eu era a pior das pessoas, Pai, quando o Senhor me encontrou. O Senhor me salvou, hoje eu já sou a pior das pessoas redimidas. E glória a Deus por isso. Senhor Deus, me ajude a não fugir do processo, Pai amado. Que ainda que com sofrimento, com decepção, com frustração, Pai, me levam ao amadurecimento. Ajude-me a cuidar como um homem da minha casa. Querido, é esse momento, eu estou orando por mim, querido. Essa oração é por mim, ore por você neste momento, amém? Me ajude, Pai, a cuidar como um homem da minha casa. A ser o primeiro a servir. O primeiro a proteger. E dispensar a proteção do meu pai ou da minha mãe. Porque não tem como eu proteger e ser protegido do mesmo lugar, Pai. Senhor Deus, me ajude a ter uma criatividade melhor. Senhor Deus, me ajude a me desenvolver melhor. Eu preciso voltar a estudar, preciso me capacitar, Pai amado. Preciso talvez de uma segunda renda, Pai, como alguns aqui precisam, sem comprometer o tempo com a família. O Senhor deu criatividade, o Senhor é um Deus criativo, deu criatividade e nos dá criatividade para entender isso, Senhor Deus. Senhor Jesus nos ensina, Pai, que se não for possível alcançar o nosso sonho de consumo, que pelo menos a gente não entre num pesadelo, Pai amado, por causa do consumismo. Senhor Deus, nos ajude a entender que as pessoas que estão entrando neste lugar, aquelas principalmente que levantam a mão quando convidados pela primeira vez, ou na célula ou num culto, que eu venha me dispor a sair do berço, Pai, para dar lugar a um novo convertido, e venha me dispor a cuidar dele, Pai, com zelo, com dedicação, com compaixão do Senhor, Pai, sobre a vida deles. Pai amado, que eu entenda que ser chamado filho do rei é muito mais do que privilégio. Nós somos filhos do rei, glória a Deus por isso, porque somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Mas de nada vale ser herdeiro se formos meninos, crianças, porque de nada diferiremos dos escravos, ainda que herdeiros. Que possamos entender, Pai, que se o Senhor nos fez herdeiros, o Senhor quer nos fazer maduros para gerenciar essa herança, Pai amado. Em nome do Seu Filho Jesus. Senhor Deus, que 2026 seja um ano onde a dimensão da nossa liderança seja, Pai, ampliada ao extremo, Senhor Deus. Nem que nos custe algumas horas de sono a menos, para ler mais, para dedicar mais, Pai amado, ao aprendizado, para estudar aquilo que eu parei de estudar, para orar mais, Senhor Deus, para chorar por aqueles que o Senhor já tem, Pai amado, inclinado o meu coração para orar e chorar por eles. Senhor Deus, que ao andar por essa cidade, eu não venha ser um menino que foge das responsabilidades, mas que eu venha ser alguém adulto, que possa dizer, eu sei
aonde é a casa do pão. Eu sei aonde é a fonte da água viva. Eu sei, eu posso apontar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso conduzir você a um Salvador que vai mudar totalmente a sua vida. Pai amado, nos faz melhores pais, que saibam, Pai amado, dar coisas boas aos nossos filhos, inclusive repreensão, correção, direção. Que possamos, Senhor Deus, no Senhor, emancipar os nossos filhos no Senhor, Pai amado, no Senhor. Que possamos ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros adoradores, servos um dos outros, pessoas que caminham a segunda, a terceira milha, que choram com os que choram, que se alegram com os que se alegram. Que os nossos filhos não sejam orgulhosos, Pai, nem tampouco rancorosos, mas que eles se pareçam contigo, Pai, e que eles possam aprender isso através da nossa vida. Que como pais maduros possamos, Pai, guiar os nossos filhos à maturidade. Senhor, nos perdoa quando rejeitamos o ensinamento e quando nós ficamos muito pilhados com os nãos. Nos ajuda, Pai, a cumprir a sua vontade. Nós não precisamos, Senhor Deus, de muitas luzes coloridas, fumaças. Nós precisamos do Senhor. Teremos tudo isso para a glória do Senhor também. Mas maturidade, Pai, não é agir com a empolgação, mas com o entendimento de que o Senhor nos escolheu para esse tempo. E quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor nos colocou onde nós estamos, Pai, para representar o Seu nome. Senhor Deus, nos ensina a avançar mesmo com medo. Mesmo com medo. O medo, ele pode nos paralisar ou ele pode ser vencido. Que possamos escolher sempre, Pai, vencê-lo, Senhor Deus. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido.